Então, a moral da história é que esse triedro, vamos dizer, uma espécie a gente já se habituou, trabalhando com álgebra linear, eventualmente, que a gente tem a base canônica, né? A gente está lá, tem um sistema de coordenadas fixo, a base canônica, mas em determinadas circunstâncias você pode querer escolher uma outra base. Aqui é um caso bem legal, né? Porque você tem uma base ortonormal que vai caminhando com a curva. Ela, de certa forma, é a base ortonormal para a curva em cada instante, porque ela tem o primeiro vetor é o unitário tangente, o segundo vetor é o unitário normal e o terceiro vetor é o binormal. E esse triedro que caminha junto, né, quer dizer, que é o triedro de Frenet, ele satisfaz um sistema de equações diferenciais que é, vamos dizer, autossuficiente. Ele depende, quer dizer, você tem aqui o U, o B e o N, e, bom, tem duas coisas geometricamente relevantes, que são a curvatura e a torção. A curvatura mede o quanto a curva deixa de ser reta, e a torção mede o quanto a curva deixa de ser plana. Então, esses 5 caras estão envolvidos aqui assim. Então, isso daqui são chamadas equações de Serret. Frenet. Esses dois caras, se não me engano, no século XVIII, chegaram mais ou menos juntos a isso daqui. É interessante porque aqui a gente tem talvez um primeiro exemplo, não físico. A gente ainda não lidou muito com isso, mas tipicamente todo mundo aprende acho que a segunda lei de Newton, né, que diz que a força é a derivada da quantidade de movimento. Então, tipicamente, você, em muitas circunstâncias, por exemplo, na gravitação, até mesmo, eventualmente, em questões ligadas à eletricidade, magnetismo, você tem a força e, portanto, a aceleração dada em função da posição. Então, você tem, geralmente, equações que envolvem a segunda derivada e a posição, eventualmente botando um pouco de atrito. Você tem equações diferenciais que você tem a segunda derivada dada em função da posição e da velocidade. Isso tudo sempre vindo da física. Aqui a gente tem uma coisa, vamos dizer, a gente veio por considerações puramente geométricas e chegou num sistema de equações em que você tem, olha só, é como se você dissesse, bom, eu tenho esses 3 caras, a velocidade desses caras é dada em função da situação atual deles. Quer dizer, você tem, claro, você precisa ter a curvatura e a torção. Então, a questão natural, que eu abordei um pouco na aula passada, é a seguinte: será que a gente reconstrói uma curva dadas a curvatura e a torção? E o que a gente tem aqui é isso. Se você tiver a curvatura e a torção, você tem um sistema de equações diferenciais de primeira ordem que expressa o triedro de Frenet, quer dizer, as derivadas dos 3 vetores do triedro de Frenet em função dos próprios vetores. Então, se você tem o N e o B num certo instante, você sabe para onde eles se movem. E aí você pode andar um pouquinho. E aí você passa até as novas situações e você anda mais um pouquinho. Foi mais ou menos isso que eu discuti na aula passada, né? Está claro também que, assim, um mínimo de raciocínio você vai dizer, bom, mas isso daqui não vai determinar a curva. Por quê? Porque, vamos dizer, se você der a curvatura e a torção, der um triedro de Frenet assim, inicial, a curva vai andar mais ou menos, sei lá, para cá. Se você der a mesma curvatura e a mesma torção, der o triedro mais para cá, ela provavelmente andará para cá. Mas deve ser uma curva que foi simplesmente, sei lá, rodada, transladada. E tudo isso, vamos dizer, é objeto agora, vamos dizer, a questão aqui
Apagador tá um horror. A questão aqui é como lidar com equações diferenciais. É talvez um primeiro momento, quando você começa a estudar cálculo, você geralmente pensa que está aprendendo cálculo para resolver problemas de máximos e mínimos. Isso é uma coisa mais divertida no começo de cálculo. Mas é muito mais do que isso, né? Porque a derivada e a integral são o que nos permite formular até os conceitos da física, né? Ou da geometria. Quer dizer, eu não teria como definir curvatura e torção aqui sem derivada, sem pelo menos algum tipo de passagem ao limite. Dá para fazer assim, forçando a barra, mas você usa uma geometria e tal, mas em alguma hora você tem que passar um limite. Aliás, na semana que vem o Fábio deve vir aqui falar das leis de Newton e leis de Kepler, usando basicamente argumentos de geometria elementar, o que Newton, de certa forma, fez. Mas então, a segunda coisa, uma vez que você formula os conceitos usando derivada integral, é que geralmente quando você se dedica a um dos exercícios mais queridos da humanidade, que é tentar prever o futuro, uma das maneiras é acreditar em leis físicas. A gente pode acreditar em astrologia, pode acreditar, sei lá, em probabilidade, ou acreditar, talvez, em equações diferenciais, ou em outras coisas. Tanto probabilidade como equações diferenciais trabalham um pouco com a ideia de que existem, de certa forma, leis, sei lá, e que o futuro se parece, vamos dizer, o geral se parece com o particular, porque você infere, geralmente, probabilidades a partir de algumas amostras, né? E o futuro se parece com o passado, porque você diz, não, as leis que valeram até agora vão continuar valendo. Ou mais ainda, existem leis. Bom, de qualquer maneira, pensando assim, existem leis, aqui é um caso bem abstrato, que aqui existem leis, as leis são essas, né? Você precisa agora, vamos dizer, que é isso, basicamente? Nós podemos considerar, uma das maneiras de pensar nisso é o seguinte, você pensa U, N, B, esse cara daqui, esse está em R3, esse está em R3, esse está em R3. Então isso aqui você pode pensar como um vetor em R9, né? Como se ele fosse um vetor W. Então o W' seria U', N', B'. Aqui, assim, para os preciosistas, R9, na verdade não é R9, é R3 vezes R3 vezes R3, mas pode ser identificado R9, né? W' é isso daqui, e o que a gente tem, ó, é que W' é igual, vou economizar uma linha aqui, né? Isso aqui, pelas equações, isso aqui é menos, vamos dizer, o linha. Não dá para escrever assim, né? Porque se eu for escrever o linha igual a menos Kn, eu vou ter que escrever, bom, posso até botar, mas vamos fazer o seguinte, vamos botar assim, U', N', B'. Então esse cara daqui o linha é Kn, o B' é igual a menos tal N, e o N' é menos Ku mais tal B. Acho que seria melhor escrever isso, talvez, sei lá, uma coisa assim, né? Como se fosse aqui. Se você pensar em 9 coordenadas, está errado aqui? Assim, está errado aqui. Aqui é menos
é menos KU mais tal N, e aqui é menos tal N. Tal B aqui. O N não pode estar em todas, né? Então você pensaria assim, colocaria aqui como o 1', o ', o 3', N1', N2', N3', B1', B2', B3', seria isso aqui. E agora tem que escrever, a gente pode botar uma matriz aqui, né? Quer dizer, aqui teria como se fosse assim, 0, 0, 0, depois capa, 0, 0, 0, espero que... Né? Depois aqui você vai ter... vou fazer assim... bom, na verdade aqui você vai ter que botar 0, 0, 0, capa, 0, 0, 0, 0, 0, 0, capa, 0, 0, 0. Depois aqui você entra com menos capa, 0, 0, 0, tal, aí 3 linhas iguais, né? E depois aqui você entra com menos tal, aqui é 0, 0, 0, menos tal, e agora 0. Tá certo isso aqui? E aí você, de novo, repete isso. Se prestar bem atenção, você vai ver que essa matriz é antissimétrica, na verdade. Aqui você tem a simetria, depois esse... Quer dizer, ela vamos dizer, você reflete em relação à diagonal, só que troca o sinal. Tem teorema espectral para matrizes antissimétricas, envolvendo autovalores complexos, imaginários e tal. É porque tem uma coisa, toda matriz, se você tiver uma matriz A, né, se você fizer A mais A transposta, se você fizer a transposta disso, isso daqui vai ser A transposta mais A transposta, que é a própria A. Se você fizer A menos A transposta, isso daqui vai dar, se você transpuser, vai dar A transposta menos A, que é menos essa. Então, essa daqui é simétrica e essa é antissimétrica. E sempre você pode escrever A como A mais A transposta sobre 2 mais A menos A transposta sobre 2. É como você escreve toda função real, uma função de R em R, como uma soma de uma função par com uma função ímpar. Mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos dizer, existe teorema espectral para esse caso aqui também. Mas, em geral, vamos dizer, por que não... por que não existe teorema espectral, então, para toda a matriz? Bom, a gente sabe que nem toda matriz vai ter uma base ortonormal de autovetores, mas é que tem um detalhe que, vamos dizer, você faz uma base ortonormal de autovetores para essa, uma base ortonormal de autovetores para essa, mas não é a mesma base. Vamos dizer, para você ter a mesma base para os dois, você precisa que, de certa forma, as duas matrizes comutem. Nem sempre uma matriz comuta com a sua transposta. Quando a matriz comuta com a sua transposta, então ela é dita normal. Normal, sei lá, um conceito de normalidade. Normal porque vai ser legal para o teorema espectral. Bom, mas
Moral da história. Isso daqui vai ser multiplicado por o 1, o 2, o 3, N1, N2, N3, B1, B2, B3. Então, num certo sentido, a gente pode dizer o seguinte, que a gente tem um vetor W, tem uma matriz, se a gente tiver a curvatura e a torção, a gente tem uma matriz A, que varia com o tempo, porque a curvatura e a torção aqui, eu não vou supor que elas são constantes. Mas se for constante, basicamente a gente tem uma hélice, né? Depois é uma questão assim, mas aqui a curvatura e a torção dependem do tempo, então você tem uma matriz A que depende do tempo. Vamos botar assim, A de T, W' de T,